Valeu, galera! Estamos de volta. Vamos lá para a segunda parte de estudo dos gases. Vamos começar com as transformações gasosas. E aí, intercalando nas transformações, nós vamos fazendo os exercícios. Combinado? Bacana. Vamos lá. Preste atenção. A primeira transformação, na lei física dos gases, é aquela transformação em que você tem variação do volume do gás com a pressão. A temperatura constante. Espera aí, meu filho. Se a temperatura é constante, eu tenho uma transformação iso, que significa igual, térmica. Isotérmica, ou seja, eu tenho uma temperatura constante. Como assim, profinho? Como é que vai ficar a minha equação? Vai mudar? Tu já explicaste a equação dos gases, geral dos gases. Verdade. Mas como é que vai ficar a nossa equação agora? Vai ter uma pequena mudança, bobagem, mas olha só. Presta atenção. Eu tenho o estado inicial do gás com uma pressão P1, volume V1, temperatura T1. Estado final, pressão P2, volume V2, temperatura T2. Para primeiro entender o que está acontecendo, no estado inicial eu tenho a pressão de 1 atm. Ele está ocupando um certo volume. Depois eu aumento a pressão para 2 atm. Perceba que diminui o volume. Você percebeu que ao aumentar a pressão, eu diminui o volume? Aumentei pressão, diminui volume. Aumentei pressão, diminui volume. Isso quer dizer que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, mas somente quando a temperatura for constante. Bora equacionar isso? Se eu jogar na equação lá do pivete, P1, V1 sobre T1, pivete antes, é igual a P2, V2 sobre T2, pivete depois. Eu posso dizer claramente, facilmente, que temperatura 1 é igual a temperatura 2, porque a temperatura ela é constante. Temperatura no início é igual a temperatura no final. O que sobrou para mim? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Você já aprendeu lá na matemática, você aprendeu que eu sei, que quando duas grandezas estão multiplicando no mesmo membro, isso quer dizer que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Se elas estão multiplicando no mesmo membro, então elas são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que na medida em que a pressão aumenta, o volume diminui em uma transformação isotérmica. Isotérmica. Tudo bem? Transformação isotérmica. Também chamada de lei de Boyle-Mariotti. Boyle-Mariotti. Já caiu isso no Enem, tá? Para você saber o nome das pessoas, tá? Dos cientistas que trabalharam, que estudaram. Então, transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Vamos analisar isso, tá? Graficamente. Graficamente. Perceba. Primeiramente, eu tenho uma certa pressão e o gás está ocupando um determinado volume. Ao aumentar a pressão, dobrei a pressão, coloquei a pressão 2 vezes maior, o volume diminuiu 2 vezes. Dobrou a pressão, diminuiu o volume pela metade. Desculpa, são grandezas inversamente proporcionais. Dobrou a pressão, diminuiu o volume. Olha como é que vai ficar no gráfico. Acompanha. Para uma pressão P, acompanha, eu tenho um volume V. Legal. Se eu dobrar a pressão, colocar ela 2 vezes maior, olha o que acontece com o volume. Ele cai 2 vezes. Se eu colocar a pressão 4 vezes maior, olha o que acontece com o volume. Ele cai 4 vezes. Se eu ligar os pontos, eu vou ter uma hipérbole. Olha lá, uma curva, uma hipérbole. O gráfico de uma transformação isotérmica, o gráfico ele é sempre uma hipérbole. Uma hipérbole equilátera. Tá legal? Bora fazer de novo esse gráfico, preste atenção. Pressão em função do volume. Pressão em função do volume. Perceba. Na medida em que a pressão diminui, olha lá, vou colocar aqui, ó, a hipérbole.
Perceba que na medida em que a pressão diminui, o volume aumenta, mas a temperatura, esta se mantém constante. Todos os pontos nesta curva, nessa hipérbole, todos os pontos na hipérbole apresentam a mesma temperatura. Qual vai ser a diferença em cada ponto da hipérbole? A diferença vai estar na pressão e vai estar no volume. A diferença vai estar na pressão e vai estar no volume. Aonde a pressão for grande, o volume será pequeno. Tudo bem aí? Legal. Cuidado com outro detalhe. Aqui eu coloquei 3 hipérboles, 3 isotérmicas ou isotermas. Muito cuidado. Aquela isoterma ou isotérmica que estiver mais afastada do eixo, no caso é o T3, quem estiver mais afastado do eixo terá a maior temperatura. A maior temperatura vai ocorrer naquela que estiver mais afastada do eixo. Ou seja, a temperatura T3 é maior que a temperatura T2, que é maior que a temperatura em T1. Tudo bem? Todos os... Não, eu posso fazer assim, olha, posso colocar bem aqui, vou só mudar aqui de cor. Deixa eu mudar aqui de cor para você enxergar melhor. Eu posso colocar bem aqui um ponto A, bem aqui um ponto B, bem aqui um ponto C, um ponto D, um ponto E, um ponto F, e assim vai. Eu posso afirmar para você que a temperatura, vou colocar aqui, a temperatura em A é exatamente igual à temperatura em B, que é menor que a temperatura em C, porque C está mais afastado. Mas a temperatura em C é igual à temperatura em D. Bem aqui em D. C e D é igual. Porém, a temperatura em D é menor que a temperatura em E. E a temperatura em E é menor, perdoe-me, é igual à temperatura em F. Você está entendendo como é que é o esquema? Numa mesma isoterma ou isotérmica, eu tenho a mesma temperatura. Porém, quanto mais afastado eu estiver dos eixos, maior vai ser a temperatura. A temperatura aumenta na medida que eu me afasto dos eixos, da pressão e do volume. Tá legal? Bacana. Bora ver como é que funciona esse tipo de transformação? Numa primeira questão, uma questão da Unicamp 2017. Diz assim: fazer vácuo significa retirar o ar existente em um volume fechado. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experiências científicas. A figura abaixo representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume constante de 2 litros. Ah, tá. Então, volume da câmara é de 2 litros. Tá legal. O pistão ligado à câmara por uma válvula A aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em 0,2 litros. Então, o volume do pistão é 0,2 litros. Bora pensar um pouquinho. Quando ele ocupar todo o volume, ele vai ocupar quanto? Vai ocupar a câmara toda mais o pistão. Sim ou não? Sim. Tá, então é bom para a gente saber isso aí. Depois, inicialmente, ele vai ter somente a câmara, depois o pistão desce e ele ocupa a câmara mais o pistão, já que você lembra que o gás não tem volume definido. Tá bom. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é expulso através da válvula B. Tá legal, entendi. Então, ele vai puxar, o ar vai descer. Tudo bem? Olha aqui, olha, o ar vai descer. Quando encher a câmara e o pistão, você fecha o sistema e o ar sai. Tá, entendi, agora eu entendi. Legal, bacana, profinho, tô entendendo. Está ligado à atmosfera. Completando o ciclo de bombeamento. Considere que o ar se comporte como um gás ideal.
Gás ideal, já estamos lá no comecinho. E que durante o ciclo completo, a temperatura não variou. Ei, maluco, ele já me deu todos os dados. Temperatura não variou. Temperatura não variando, processo isotérmico. Se o processo é isotérmico, eu jogo na equação logo. Olha aqui, ó. P1, V1 é igual a P2, V2. É isotérmico, temperatura constante, PV igual a PV. PV igual a PV. Simples assim. Tá, se a pressão inicial da câmara vale 33 PA, já aprendemos PA, quem é PA? Pascal. A pressão final da câmara após o ciclo de bombeamento é? Ei, cara, fácil. P1 não é no início? Quanto vale a pressão inicial? 33. Vezes, qual é o volume inicial que eu tenho? 2. 2 litros, lembra? O volume inicial é somente da câmara. Igual P2, que é o que ele quer, a pressão final, vezes o volume 2. O volume 2 já seria com o pistão baixo, já descendo o pistão. Se ele desce, você vai ter a câmara mais o pistão. Isso quer dizer que o volume final, V2, é o volume da câmara mais o volume do pistão. Volume da câmara mais o volume do pistão vai dar quanto para mim aí? 2 litros mais 0,2 vai dar 2,2 litros. Tudo bem ou não? Aí eu posso passar esse 2,2 para o outro lado, ele vai dividindo. P2 é igual a 33 vezes 2 dividido por 2,2. Certo? Deixa eu mudar aqui de cor, só para fazer esse processo matemático para você. Você pode cortar essa vírgula e acrescentar um zero lá em cima, sem problema nenhum. Tá bom? Fica 20. Você pode, se quiser, simplificar isso aqui também, ó. Colocar 22 aqui e 10, você pode simplificar, né? Divide em cima e embaixo por 2, 10 não, em 20, desculpa. Aqui vai dar 10 e aqui embaixo vai dar 11. Pronto, aí fica legal, aí fica bacana, aí fica bonito. Agora é só fazer a continha. P2 é igual a 33 vezes 10 dá 330, dividido por 11. 330 dividido por 11 dá quanto? 30 Pascal. Pronto. Não foi fácil. Questão da Unicamp 2017. Uma questão muito boa, muito bem elaborada. Unicamp, como sempre, de parabéns, pelo menos na minha opinião, muito boa, mas muito tranquila, muito fácil. O aluno do Física do Zero tiraria de letra essa questão. Tá legal? Bacana. Então, o primeiro exemplo aí foi de transformação isotérmica. Bora passar para a próxima? A próxima transformação é transformação isobárica. Bário quer dizer pressão. Iso quer dizer igual. Igual pressão. Pressão constante. Tá, prof, se a pressão é constante, como é que vai ser a minha equação? Simples. Olha lá. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Lembra? Pressão P1 inicial, ocupando um volume V1 numa temperatura T1. Eu aqueço, ele vai ter uma pressão P2, ocupando um volume V2 numa temperatura T2. Sempre sistemas fechados, tá bom? Sempre sistemas fechados. Aí eu corto, nesse caso, como é uma transformação isobárica, eu corto a pressão dos dois lados. O que sobra para mim? O que sobra? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Legal, você saber a equação não é mérito, porque todo mundo sabe. O que é legal é você saber o que ela significa. Ela significa, lembra lá, quando um número está dividindo pelo outro no mesmo membro, divisão no mesmo membro, quer dizer diretamente proporcional. Quando as grandezas estão dividindo uma pela outra no mesmo membro, do mesmo lado da igualdade, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só. V1 e T1, ou seja, volume e temperatura, são diretamente proporcionais. Ao aumentar a temperatura do gás, ele passa a ocupar
um maior volume. Aumenta de temperatura, aumenta volume. Aumenta a temperatura, aumenta volume. São grandezas diretamente proporcionais, mas isso quando a pressão for constante. Isso é conhecido como lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac, é o nome do cara, né? O nome do cientista, Gay-Lussac, tá bom? Lei de Gay-Lussac é sempre a transformação isobárica. E numa transformação isobárica, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Como é que vai ficar isso graficamente, Profine? Eu tenho, presta atenção, pressão P, temperatura T, volume V. Ou seja, há uma certa pressão, esse gás tem uma certa temperatura ocupando um determinado volume. Se eu mantiver a pressão constante, mas aumentar a temperatura, ou seja, dobrar a temperatura, o volume dobra. Isso quer dizer que ao aumentar a temperatura, eu aumentei o volume. São grandezas diretamente proporcionais. Graficamente, eu teria uma reta. O gráfico de uma transformação isobárica do volume que está variando em função da temperatura que está variando, o gráfico é uma reta. Uma reta crescente. Por que crescente? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Muito cuidado com isso. Uma transformação isobárica, o gráfico é uma reta crescente, porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Vamos lá? Bora fazer um exercíciozinho? Olha só para essa questão aqui, cara. Presta atenção para cá. Bem interessante. Um balão de borracha está completamente cheio com 1 litro de ar. A pressão de 1 atmosfera. Então, bora colocar o volume inicial, 1 litro de ar. Não tem problema não, pode deixar. O que você não pode é deixar a temperatura que não esteja em Kelvin. Mas o volume pode ficar 1 litro, tá bom? Não tem problema. A pressão de 1 atmosfera. Então, a pressão inicial, 1 atm. 1 atmosfera. Entendi, profinho. E na temperatura inicial... temperatura 1 de 300 Kelvin. Tá legal. Nessas condições, o balão é colocado dentro de um refrigerador criogênico. Nossa, que deve ser frio. A temperatura nova, a temperatura que ele vai estar é de 100 Kelvin. E a borracha permanece flexível enquanto esfria. Com base nas informações acima, o novo volume do gás, do balão, né, vai valer quanto? Vem para mim. Repara que ele continua no mesmo nível, né, no mesmo nível de pressão, ele continua na mesma altura, na mesma altitude. Então a pressão é a mesma. Aqui você tem uma transformação em que você não houve mudança de pressão. O que ele fez foi encher um balão, tá? Com certa quantidade de gás, fechou o balão, então o sistema é fechado, então o número de mols é constante, só que esse gás estava numa temperatura de 300 Kelvin. Aí ele pegou, fechou o balão e colocou dentro da geladeira, do congelador, né? De um refrigerador criogênico, colocou lá dentro. Só o que aconteceu com o balão é que ele esfriou, mas ele não mudou a pressão. Então vem para cá. Eu posso usar a equação do pivete, prof? Pode. Vamos lá, prefere usar pivete para não ficar memorizando muito? Pode. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Pivete antes igual a pivete depois. Uma vez pivete, sempre pivete. Pode, sem problema. Bacana. Só que a pressão não mudou. Se a pressão não muda, P1 e P2 eu corto. Pressão é a mesma. O que sobrou para mim, então? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 é o volume que ele tinha inicialmente, 1 litro. Não há problema, pode deixar em litro. Temperatura T1, 300 Kelvin. Igual V2, quero saber. T2, 100 Kelvin. E aí, o que eu faço? E aí, cara, e aí que você pode cortar esses zeros, ó. Qual é a conclusão que você chega, então, meu filho? Minha filha? Qual é a conclusão que você chegou? Que
V2 é igual a 1/3. V2 é igual a 1/3 de litro. 1/3 de litro. É o volume V2. 1/3 de litro. Seria então a resposta à letra A de amorzinho, que é você, o aluno do Física do Zero. Tá legal? O aluno do QG do Enem. Volume V2 é 1/3 de litro. Bem tranquilo, bem fácil. De onde foi? O Sul, tá? 2017. Questão muito boa também, bem tranquila, mas muito boa. Bacana? Valeu, galera. Vamos continuar. Mais uma transformaçãozinha para você. Transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Bora escrever direitinho. Isovolumétrica. Adivinha quem vai ser constante agora? Na isotérmica, a temperatura era constante. Na isobárica, a pressão é constante. Na isocórica, isométrica ou isovolumétrica, adivinha quem é constante? O volume. Claro que é o volume. Então aqui eu tenho pressão P1, volume V1, temperatura T1. Por um processo termodinâmico qualquer, eu vou ter uma pressão P2, volume V2, temperatura T2. Porém, se eu aplicar a equação do pivete, P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2, eu percebo pela minha figura que os volumes são iguais. Então eu corto o volume. O que sobra para mim, P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Ei, te falei ainda agorinha. Quando uma grandeza está dividindo a outra do mesmo lado da equação, isso quer dizer que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, ao aumentar a temperatura do gás, eu aumento a pressão. Olha para mim. É o que acontece na panela de pressão da tua casa. Qual é a função da panela de pressão? Ai, prof, eu sei, claro que eu sei. É cozinhar mais rápido. Mais ou menos. Porque, na verdade, a função da panela de pressão, o nome já diz, é aumentar a pressão. Para que aumentar a pressão? Porque o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de ebulição da água. Isso quer dizer que numa panela normal, numa pressão de 1 atm, de 1 atmosfera, pressão normal, comum, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas na panela de pressão, ela chega a ferver a 124 graus Celsius. É porque dentro da panela de pressão, a pressão é muito alta. Como a pressão é muito alta, a água atinge a temperatura muito elevada também. Você entendeu? Então, na medida que eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. São grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque o volume da panela não muda. Não acontece de você colocar a panela numa boca do fogão, de repente ela ocupa 2 bocas. Isso não acontece. Não acontece. Por quê? Porque, na verdade, ocorre a dilatação térmica, claro, ocorre a dilatação térmica da panela, mas é muito pouco. Nós aprendemos lá em dilatação térmica que a dilatação depende do tamanho do objeto. Se a panela não é muito grande, a dilatação também não é muito grande. Tá bom? Então você quase nem percebe a variação de volume. No fundo, o volume da panela aumenta, mas é tão pouco, que nós desprezamos. Show de bola? Bem, acompanha como é que vai ficar isso aqui, o gráfico dessa transformação isocórica. Veja lá. Olha aí. O gráfico da transformação, perceba bem. Ao aumentar a temperatura, dobrei a temperatura, dobrei pressão, diretamente proporcional. Ah, tu já deve estar sabendo o que vai acontecer. O gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta, também uma reta crescente. Porque as duas grandezas, temperatura e pressão, são grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, aumentei a temperatura, aumentei a pressão. Show de bola? Bacana. Gráfico é uma reta, legal. Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos fazer um exercício? Olha essa questão do Enem que caiu aí, olha. Acompanhe. Enem 2015. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica
o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas não consegue fazer isso. Depois de exercer uma força mais intensa do que... mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. Por quê? O motivo é muito simples, cara, o motivo é muito simples. Quando você abriu a geladeira, houve uma troca de calor. Sim ou não? Sim. Quando você abriu a geladeira, houve troca de calor. O volume da geladeira não mudou. O volume é o mesmo, mas houve uma troca de calor. Nessa troca de calor, quando você fecha, para equilibrar a temperatura lá dentro, o que vai acontecer? Para diminuir a temperatura, diminui a pressão interna também na geladeira. A pressão diminui. Como a pressão no interior da geladeira diminui, a pressão atmosférica torna a CA maior. Ok? Então vamos lá. O que ele fala aqui nas alternativas? O volume de ar dentro da geladeira diminui. Não, errado, sai daí. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Na verdade, ela não tem motor, ela tem um compressor. Tá legal? Então, mas mesmo assim está errado. A força exercida pelo ímã fechando a porta da geladeira aumenta. Não, nem tem ímã, cara, para com isso. Nada a ver. O que fecha ali, porque tem gente que pensa que é ímã mesmo na geladeira, né? Mas não é não. Aquela borrachinha ali não tem ímã não. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Aí sim, correto. Não vai conseguir abrir porque a pressão de dentro, já que a temperatura está mais baixa, a pressão também é menor. Menor temperatura, menor pressão. Correto, corretíssimo, letra D de docinho. Legal. Gente, valeu. Estudamos gases agora. Que legal, cara, tá acabando termologia. Hein? Um assunto bacana, tenho certeza que você aprendeu. Volta, assiste de novo, faz as questões. No teu material coloquei questões muito boas. Qualquer dúvida, manda pra gente, cara. Manda pra mim que eu vou te ajudar sem problema nenhum. Tá legal? Vai lá no QG do Enem, pede para entrar em contato com a gente, que sem problema nenhum eu vou te ajudar. Tá bom? Nós do QG do Enem estamos aqui para te ajudar, para levar você até o seu sonho, a sua aprovação, a sua tão almejada aprovação. Convida a gente, nós vamos comemorar com você. Um forte abraço, um grande abraço. Mais uma aula, fica comigo. Próxima aula, termodinâmica. Termodinâmica. Vou falar para você sobre a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Fica comigo, fica com a gente e você vai aprender muita física. Beijo, até a próxima, valeu!